9h14, agora é hora de entrevista. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, portanto, presidente do Sindicop, Gilson Barreto, ao vivo comigo aqui na Rádio Sindicop, não é mesmo? Nessa sexta-feira, 23 de maio. Gilson, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Sindicop. Obrigado pela sua participação. Estamos recheados hoje com uma série de temas, hein, Gilson? Tudo bem? Ouve bem? Bom dia, Carlos. Ouço bem, sim. Bom dia a todos que acompanham o Revista Nacional. Legal, bacana, viu? Tá aí, minha gente. Então já vai preparando aí a sua pergunta também, o seu comentário. E aí, minha gente, é assim. Durante todos os dias aqui na Rádio Sindicop, a gente faz o nosso programa ao vivo, como nós estamos ao vivo agora com o Gilson, e são diversos os comentários que surgem, não é? Aqui na Rádio Sindicop. Olha, vou dizer uma coisa, viu? São tantos comentários que aí a gente acabou juntando uma série de temas e convidamos o presidente para que ele estivesse hoje com a gente aqui na Rádio Sindicop. E aí, ô Gilson, eu nem comecei o programa direito, já surgiu ali uma primeira pergunta, não é? Um comentário do nosso amigo aqui, deixa eu só achar que eu já vou trazer também já essa questão, que é a mudança de nomenclaturas, é um dos temas que nós vamos falar. Mas antes, ô Gilson, eu gostaria que você já começasse falando um pouquinho sobre este evento que ocorreu ontem na sede do Sindicop, que nós divulgamos, né? Desde o último dia 15, houve publicação no Diário no jornal Folha de São Paulo, publicamos no nosso site e falamos diariamente aqui na rádio, que foi esta Assembleia Geral de Prestação de Contas referente a 2024, né? A gente precisa valorizar muito esse tipo de evento, porque o Sindicop presta essas contas anualmente com total transparência, né? E leva ali, apresenta os dados, o contador. Queria que você falasse um pouquinho, Gilson, da importância, não é, dessa prestação de contas, de como foi ontem ali na sede do Sindicop. Pois não, Gilson? Ok. A prestação de contas, ela é um requisito legal, né? As instituições, elas têm que fazer isso. Associações, sindicatos, enfim, é uma entidade privada, mas que representa associados, né? Então, você tem essa obrigação legal. Isso não é porque a gente quer, é obrigação legal. E aí, como é de praxe, né, como você já disse, o Sindicop ele sempre fez a sua prestação de contas. Todos os anos tem essa prestação de contas, desde muito antes de eu chegar aqui. E a gente zela por isso, para ter a transparência, né? Embora a gente veja falar muita coisa aí nas redes sociais, pessoas que normalmente não participam, muitas das vezes não são filiados, mas para os filiados que acreditam e que ladeiam a luta com a nossa diretoria, nós temos sim essa obrigação e a satisfação, né, de fazer isso todos os anos com responsabilidade, para dizer para o sócio como que o dinheiro dele é investido, em que ações, o que o sindicato tem de serviço, o que nós buscamos, né? Porque é isso, né? O associativismo, o cooperativismo é que mantém essa luta. E as pessoas que estão à frente das entidades, elas têm que ter essa responsabilidade com o uso do dinheiro público, porque é um dinheiro público, né? E aqui, como de praxe, né? De muitos anos para cá, a gente nunca foi assim de gastar o que não tem, de acabar um ano deficitário. Nós sempre terminamos o exercício financeiro até com superávit, às vezes menor, maior, mas o que é arrecadado durante o ano procura se gastar com prudência, né? Procurando atender a tudo que o sindicato tem por obrigação fazer para o filiado, desde a assessoria jurídica,
as viagens para falar com políticos, investimentos, né, que a gente faça de um dinheiro que sobra. Tudo é procurado ser feito com muita responsabilidade. E esse ano aqui, né, o contador na sua fala, porque a gente traz o contador para ele fazer a fala para o filiado, é um profissional, né, é técnico, e o contador ele fez assim uma comparação que se o sindicato fosse uma empresa privada, né, uma empresa que visa lucro, nós teríamos terminado o ano com superávit. Apesar de todo a manutenção, gastos que tem durante o ano, né, pagar os serviços, as contratações, nós terminamos o ano com um superávit, não muito alto, mas ainda na casa dos 360 mil reais. E nós não fazemos pouca coisa, né, Carlos? Nós temos aí muitas atividades, muitos profissionais aqui na área do direito, assessorias de comunicação, a rádio, porque tudo que os colegas veem tem custo para a gente implementar e ter essa manutenção, né? Então, aí nós temos viagens a São Paulo, Brasília. Quando é necessidade de levar filiados, levamos filiados, fazemos essas convocações. Tudo garantido pelo sindicato, né? Alimentação, transporte, havendo a necessidade de pouso, porque muitos filiados já viajaram com nós. E é isso. Ou seja, nós procuramos investir o dinheiro do sindicato nas lutas, nos interesses do sindicato. Tá certo. E por falar nisso, né, Gilson, tem uma viagem agora programada a Brasília também. Eu já queria que você falasse um pouquinho sobre isso também para os nossos amigos. Então, na semana que vem nós vamos ter aí um encontro, né? Convocação da AGPEM Brasil, entidade nacional, a qual nós somos apoiadores, né? Porque a AGPEM Brasil ela só filia associações. Aí o sindicato ele é um apoiador, mas também nós temos a nossa associação que é filiada e cofundadora da AGPEM Brasil, que nasceu com o nome de AFUSPEM e hoje, atualmente, é a UNPSS, que é uma associação que a diretoria entendeu que havia necessidade, num determinado momento, de termos essa associação para aquele objetivo maior, que era a entidade nacional, a AGPEM Brasil, a qual nós somos aí colaboradores, participantes, porque é uma ferramenta de luta nacional, com competência para atuar nos superiores tribunais de justiça, coisa que nenhuma entidade do sistema penitenciário tem. Nenhuma. É só a AGPEM Brasil, a associação a qual nós somos ligados, e que foi criada, que nasceu justamente com propósito. Nós já pensamos tudo isso antes de fazê-la, né? Antes de criar, de nascer. Então, é uma coisa planejada, porque nós sabemos que tem a luta no Estado, né? No âmbito jurídico, mas muitas coisas nós temos que atuar no âmbito federal. E, graças a Deus, a AGPEM, ela já acumula algumas vitórias, né, no STF, com ADINs distribuídas em outros estados. Nesse momento mesmo, nós temos uma ali em andamento. E as ações políticas, né? Se eu não me engano, foi em 2019 que nós fizemos aquela grande marcha da AGPEM Brasil, que também foi importante para culminar na aprovação da PEC, que criou a Polícia Penal e a inseriu na Constituição Federal, ali no capítulo da Segurança Pública. E assim, com ações pensadas, calculadas, planejadas, que a Polícia Penal do Brasil, com a colaboração da Polícia Penal de São Paulo, através do Sindicop, a gente vai se organizando e se fortalecendo
tanto em São Paulo quanto no Brasil, né, Carlos? É importantíssimo, né? A luta não para nunca, né? Aliás, mandando aquele abraço especial para o nosso amigo, não é o Ferdinando Gregório, né? Ferdinando sempre também que a gente precisa está por aqui. E logo, logo vamos ver se depois desse evento a gente traz o Ferdinando novamente aí para falar sobre esse assunto e sobre outros aí, né? Que a gente tem que saber. Abraço, viu? O Ferdinando sempre acompanhando a gente, né? O Gilson, eu já vou começar aqui então, porque já está surgindo comentários aqui. A última vez que você esteve aqui, inclusive, nós até comentamos um pouquinho. Não, a penúltima vez que você esteve aqui, falamos bastante sobre esse assunto, né, Gilson? E não teve jeito, né, Gilson? Uma coisa que seria tão simples que a inclusão da nomenclatura apenas policial penal no Lerite, eles não conseguem fazer. Eu queria entender qual é a dificuldade que a SPPrev tem que não consegue, não é? Deixar ali policial penal e continua aparecendo ASP a EVP. Vale aqui lembrar, ASP e a EVP, desde o dia 1º de janeiro, oficialmente não existem mais, né? Então, como deixar no Lerite algo que não existe mais? E já tem a cobrança aqui, o comentário do nosso amigo Marco Aurélio, viu? Obrigado, Marco Aurélio, pela participação. Como está a mudança da nomenclatura dos aposentados? E também o comentário aqui do nosso amigo, o Manuel David, não é que também fala sobre isso, né? Bom dia, companheiros, né? O próximo Lerite, não é? Vai mudar ASP, Polícia Penal, não é? Dos aposentados, como é que fica? Gilson, você, eu sei que encaminhou 2 ofícios, não recebeu resposta. Qual foi o caminho, então, qual foi a solução, Gilson, para resolver esse problema? Então, Carlos, essa semana eu tive em Brasília, né? E durante esses dias que eu tive viajando, a SPPrev, ela entrou em contato com o Sindicop. Entrou em contato dizendo que estaria respondendo ao primeiro ofício que foi encaminhado. Quando foi encaminhado, Gilson? Esse primeiro ofício, mais ou menos, você lembra? Fevereiro, né? Fevereiro, só agora responde, hein? Logo que saiu o primeiro pagamento ali da SPPrev para os policiais penais aposentados. E como eu fui lá e protocolei pessoalmente, pedindo reunião com a presidente, a pessoa que entrou em contato aqui queria saber se, respondendo o ofício, se ainda queríamos a agenda com a presidente. E foi confirmado que sim, né? Porque o ofício ele tinha algumas perguntas e que não foram respondidas, e aí a gente fez esse protocolo pedindo uma reunião com a presidente da SPPrev. E aí a gente está aguardando essa reunião, mas também já tinha aqui definido, né, com a assessoria jurídica, de nós ingressarmos com ação contra a SPPrev por essa insistência, né, em não colocar ali no Lerite de policial penal aposentado simplesmente policial penal. Uma vez que foi extinta a carreira do agente de segurança e do AVP, não tem porquê. A lei não diz que vai ser a partir daqui ou dali, que vai ter que ter uma interpretação do texto pela Procuradoria-Geral, que não legisla, ela não tem esse poder de legislar. Então, nós queremos o básico, que conste no nosso Olerite policial penal. E a fonte pagadora é a SPPrev. Policial penal 4, 5, 6 ou 7, mas que seja policial penal. Aí uma outra coisa que os colegas têm se atentado, né, que no policial penal não tem a questão da letra. Mesmo os que estão se aposentando agora, que já foi enquadrado enquanto nativa, e que a hora que aposenta não tem questão de letra. Então, são detalhes assim que, de repente, numa conversa com a presidente, nós podemos sanar. Eu espero que essa conversa ela seja agendada logo, apesar que na semana que vem nós vamos estar em Brasília, né, nesse encontro da Polícia Penal, que foi chamado pela GPEM Brasil, para estar tratando da questão da Lei Geral da Polícia Penal.
No final do ano passado, nós estivemos lá com o senador Petecão, que lançou a frente parlamentar no Senado, né, em defesa da Polícia Penal, e também tem um projeto que já está na Câmara, né, Carlos? Vou ver se eu mando aí para você, que eu esqueci de te mandar. Aí dá tempo de você até subir aí no ar aí para ver. O pessoal ficar antenado o que vai ser aí que a gente está discutindo. E aí é parte da diretoria do Sindicop, então, vai estar lá participando, junto com colegas, né, do resto do Brasil, de outros estados, nessa construção que ela é interessante, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. E São Paulo, né, muitas das vezes, é referência na questão de polícia penal. Infelizmente, nós não somos referência na questão salarial, né, Carlos? Aí a nossa referência é uma das piores. Ou seja, o governo do estado de São Paulo nunca, podemos dizer, nunca reconheceu, né, ou quis valorizar os servidores do sistema penitenciário, enquanto a carreira era do agente de segurança penitenciário, e agora, com a transformação, se mostra muito pior ainda, né? Tanto com João Dória quanto com Tarcísio de Freitas. Mas a luta continua e nós vamos estar sempre buscando o que de direito, né? O reconhecimento, a valorização, o que entendemos que o policial penal merece. Nada mais, nada menos. Então, essa aí é a convocação, né, do evento que vai ter ali em Brasília, que nós vamos estar participando, porque tudo faz parte. Se nós não conseguimos avançar por São Paulo, nós forçamos por Brasília. E aí é assim que funciona a luta sindical, né? Porque tem gente que, de repente, não entende. Fazer as críticas é sempre mais fácil, né? Mas a luta não é fácil. A luta é árdua e ela tem que ser consistente, né? Sempre a gente vai ter que estar ali. Nesse momento aqui, estamos nós, uma diretoria aqui, mas ali no futuro, logo ali no futuro, vão ter que ter outros atores lutando pelo interesse da categoria, pelo interesse dele próprio, porque é besteira acreditar que o governo ele te dá alguma coisa de livre vontade. Ele dá desde que seja pressionado, que ele se sinta ali sempre provocado. Agora, de livre, espontânea vontade, não vem. Aproveitando aqui o comentário do nosso amigo Augusto Trigo, que eu vou colocar aqui na tela, eu também fiquei curioso, viu, Gilson, para isso, porque depois de tanto tempo, né, você mandou o primeiro ofício em fevereiro e responderam somente agora. Gilson, o que é que dizia aí nessa resposta, Gilson? Ou é aquelas respostas vagas? Então, você sabe o que é? Eu vou falar para vocês aqui. Eu fui informado ontem, porque eu estava viajando, né? Só que ontem nós tivemos a assembleia pela manhã e à tarde nós fizemos a reunião da diretoria. Então, eu ainda também não vi o teor da resposta. Mas, assim, o que me foi passado é se ainda queria a agenda com a presidente. E aí eu pedi que entrasse em contato e que confirmasse que nós queremos a agenda com a presidente. Mas, Trigo, eu ainda não consegui ver a resposta, viu? Vou ficar devendo aí. Trigo, depois nós vamos divulgar, nós vamos trazer aqui na rádio no próximo programa, o Gilson vai encaminhar para a gente, aí nós vamos falar aqui na segunda-feira, não é mesmo? Sobre isso daí. Gilson, e aí, meu amigo, é o seguinte, né? Como é que tá os bolsos aí? Tá bem cheio com os 5% de reajuste? Quer dizer, melhor, né, do que o 0% que era anteriormente, até quando nós fizemos aquele programa aqui, né, Gilson? Que você e o Eliseu cobraram duramente, aqui na rádio nós cobramos, depois à tarde o governador mudou a postura e deu pelo menos 5%. Já gastou, Gilson? Não. No sistema penitenciário, a regra é enquanto não tiver no bolso, não gastar, né? A gente sabe disso desde sempre.
E assim, né, Carlos? Muito antes disso, nós já tínhamos feito aqui 2 ou 3 programas falando, trouxemos o Luca do Diese. Eu encomendei ali um estudo até, né, uma análise do período inflacionário. E assim, a gente tinha até o índice menor e o índice maior, que é assim, seria o melhor dos mundos, de reposição inflacionária, não é de aumento. O governo não fez nem a reposição inflacionária para nós, policiais penais, assim como para as outras categorias, né? Porque a área meio na qual nós fomos enquadrados lá em 2023 teve o mesmo percentual que nós. No ano de 2024, ninguém teve aumento. E aí, agora, ele vem e traz 5%. É matemático, o Diese, ele não faz projeção. Ele só somou a inflação do período, que, adotando o IPCA, né, se eu não me engano, seria 7,4%, e o outro indexador seria 8, né? 8 ponto alguma coisa. O governo de São Paulo dá 5. E ainda nós tivemos um deputado da base do governo fazendo uma proposta de aumento na qual concederia 15% para o governador, né? Então é isso que nós temos. Nós temos até deputados que vão ali e atrapalham, né? Que trabalham contra os servidores públicos em geral, contra os servidores públicos. Porque, assim, a nomenclatura servidor público, ela abrange todos, né, Carlos? O magistrado é servidor público, o promotor é servidor público, o policial militar é servidor público. Nós somos servidores públicos. Carreiras específicas, mas somos servidores públicos. E aí você tem um deputado que propõe 15% para o governador para os cargos comissionados. Eu acho que no apagar das luzes, alguém falou, isso aí não vai ficar bom, né? Vamos colocar pelo menos 5% também? Porque chega a ser vergonhoso. Assim como naquele programa que a gente participou aqui, que eu comentei de uma matéria que eu tinha visto, né, que o governo estava dando aumento para 1 milhão de servidores, ele devia, aquele jornal, aquela matéria, devia levantar a quantidade de cargos comissionados e o valor, o custo desses cargos comissionados para o povo de São Paulo, porque é dinheiro de contribuinte. Meu, inclusive, porque antes de ser servidor público, eu sou contribuinte. Devia fazer esse jornal, essa matéria. Qual é o peso orçamentário financeiro para o Estado de São Paulo dos cargos comissionados? Pessoas que já têm salário e que, quando são chamadas para vir para o governo, tem, outro salário, né? Ou, não sei como que é o tratado, a gratificação, que quase é igual ou maior do que os salários. E ainda que teve aí um alerta aí para a gente dar uma olhada nessa lei que foi aprovada, né? Ou que foi encaminhado aí, né? O aditivo que foi encaminhado para incluir o policial penal, parece que tem ali um parágrafo que está trazendo a previsão de incorporar parte do salário do comissionado na sua aposentadoria. Então, a gente... E pior, já foi aprovado, né? Tem que conferir ali, até para poder estar alertando o povo de São Paulo, porque tem situações povo de São Paulo, que ela não é só afeta aos servidores públicos, ela afeta aos contribuintes. É o dinheiro dos cofres públicos. Então, assim, a grande mídia e o governo, eles têm o discurso contra os servidores públicos da ponta. Os que menos ganham e os que mais trabalham. Mas aí tem um outro rol de servidores públicos aí, que a gente pode se dizer que é a elite, que você nunca vê falar nada deles, mas que eles custam muito caro aos cofres públicos.
Tá certo. Por falar aí em cofre público, por falar em dinheiro, Gilson, nós fizemos um programa aqui, eu, você e o Dr. José Marques, falando sobre aquela questão lá da devolução do imposto sindical. Trouxemos, inclusive, aqui toda a história, não é? E está lá no nosso site, inclusive, com um print lá mostrando quem foi que pediu, né, Gilson, esse desconto. Está lá claramente para todo mundo ver, não é? E a explicação do Dr. José Marques também, acesse sindicop.org.br, busca lá imposto sindical, que você vai conferir a reportagem completa e a entrevista completa, tá bom, meu amigo, minha amiga filiada do Sindicop, e você também que não é Eu acho que filiado. tem até o arquivo lá, né? Tem o O arquivo, tem arquivo tudo do lá. processo inteiro, né? Inteiro. Exatamente. E aí, o Gilson, ficou de ocorrer essa devolução, inclusive o Sindicop incisivamente entrou, não é, com um novo pedido. Gostaria, Gilson, de saber aí, porque a gente recebe diariamente aqui na Rádio Sindicop perguntas sobre essa questão. Como que ficou isso, Gilson? Não havia uma obrigatoriedade aí da Fazenda fazer essa devolução em 30 dias? O que aconteceu? Na verdade, Carlos, o despacho do desembargador, ele mandou a Fazenda fazer levantamento dos valores que estão ali no cofre da Justiça em 30 dias. Ponto. No despacho não está falando que é para fazer a devolução em 30 dias. Ah, tá. Aí o que, que tem? Tem aí a interpretação de alguém que entendeu que seria isso. E começou a dizer que era isso. Mas não é. O desembargador falou: Fazenda, providencie o levantamento em até 30 dias. E a devolução aos donos do dinheiro. Porque a ação foi extinta. Acabou. Então tem que devolver o dinheiro para todos. Só que isso aconteceu há uns, sei lá, 10 anos, 9 anos atrás. E nesse período, o que, que aconteceu? Aposentaram-se muitos dos nossos, outros, infelizmente, faleceram, e aí nasce a figura da pensionista, né? Ou do pensionista. E o despacho do desembargador falou só isso. Só que a Fazenda Pública, ela não paga o salário do aposentado e da pensionista. Aí, num objetivo aqui da gente clarear e até já procurar acelerar isso ali, nesse processo, nós peticionamos pedindo que a Justiça informasse se a Fazenda vai fazer repasse para a SPPrev dos valores referentes a essa turma que se aposentou nesse período. Ou de quem faleceu, porque aí a fonte pagadora é SPPrev. E também nessa petição, nós pedimos que o juiz informasse se tem previsão de quando a Fazenda tem que fazer isso. Porque no despacho dele não diz isso, no primeiro despacho. O que aconteceu? Saiu a notícia de manhã, à tarde tem ali um peticionamento dizendo que quer o levantamento para todo mundo, e depois sai-se fazendo matéria que só vai ter esse dinheiro quem se filiar a uma determinada entidade, o que é mentira, porque muitos não eram filiados, muitos continuam não sendo filiados a ninguém. E o dinheiro é para ser devolvido para todos. Não tem que se filiar a esse ou aquele sindicato. Então, aí você vê que tem uma narrativa mentirosa. E aí, mais mentiroso ainda, vem recentemente, dizer que a nossa petição atrasou o pagamento em 30 dias. A questão é de interpretação jurídica. Às vezes as pessoas não têm a compreensão e saem falando de primeira. E sai querendo fazer o convencimento de outros que também não têm a compreensão. E aí gera a expectativa, né, Carlos? Porque qual que é a nossa situação? A nossa situação é de necessidade financeira. Nós não temos um aumento que valorize, que o governo não reconhece mesmo a necessidade dos servidores públicos em geral, do trabalhador, do policial penal.
E aí você gera a expectativa, as pessoas elas ficam acreditando naquele prazo. Só que com relação a processo, à justiça, a gente tem que ter prudência, né? Cuidado para falar de prazo. Os prazos, infelizmente, eles são só para nós, a parte mais fraca. Porque aí, se depender da parte do judiciário, do MP, você não vê essa celeridade ou essa responsabilidade com o prazo. Aí são N situações que as pessoas comuns elas não conhecem, elas não veem. Que só quem está ali diretamente trabalhando e lidando com esses poderes aí tem um pouco da compreensão, porque a gente não aceita, né? Também. Mas não tem o que fazer. Tá aí, meu amigo, estamos falando com o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, aqui Rádio Sindicop, programa Revista Nacional, hein? Se você quiser fazer a sua pergunta também, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Que a gente sobe a pergunta aqui para o presidente Gilson Barreto. Aliás, né, Gilson, por falar aí em mentiras, por falar em fake news, andou rodando aí nas redes sociais, não é? Algumas mentiras em um vídeo publicado, e aí nós publicamos, né, até uma nota assinada pela diretoria do Sindicop, falando, trazendo a verdade dos fatos, não é? De pessoas querendo distorcer e desviar a atenção da categoria, né? Porque esse é o objetivo mesmo, né? Desviar a atenção da verdadeira luta, né? Que é buscar os direitos que são tirados da categoria, né, Gilson? E aí o Sindicop, claro, não é? Sentindo-se lesado também vai buscar aí querer saber na justiça, né? Quem são essas pessoas, por que elas fizeram isso e que elas respondam judicialmente, né, Gilson? Sim, né? Porque é leviano, né? É querer aproveitar da falta de conhecimento da maioria e até da questão da necessidade, porque qualquer dinheiro que venha nesse momento é bem-vindo. Então, assim, aí vai lá e fala uma coisa que não tem uma compreensão total, gera expectativa, né? E depois quer acusar nós, quer nos acusar de ter atrapalhado, sendo que nós não atrapalhamos. Se não fosse o Sindicop ter feito a luta toda lá atrás, porque quando a entidade fez o peticionamento já era intempestivo. Intempestivo é o seguinte: sua petição está aqui, mas ela não serve para nada, nós não vamos analisar. Isso. Aí nós fizemos a luta. Aí a gente travou aqui em São Paulo, vem uma liminar de Brasília, do STJ, volta a descontar. Quando nós travamos aqui, tinha descontado duas, uma foi devolvida, vem a liminar, desconta mais uma, e a gente fez tudo. Tem petições nossas aí no arquivo aí, ó, que vocês vão ver que é de anos muito atrás, 2015, 2016, pedindo a devolução dos valores. Lá na matéria no site, você vai lá, tem o arquivo de inteiro teor do processo. Tivemos conversando com o desembargador, com o ministro, né, do STJ, o Napoleão, por 2 vezes. Eu e o doutor José Marques. E sempre a conversa foi no sentido de que a entidade que entrou com a ação, ela não era a única representante, porque o dinheiro foi retido até do meu salário, que sou presidente de outro sindicato, e assim como foi dos outros. E aí a gente não aceitava isso, que no mínimo, então, esse dinheiro não fosse todo para aquela entidade, que viesse para as entidades com um número respectivo de sócios. Mas a conversa ela não fluía. Tanto que isso aconteceu em 2015, 2016, acho que 2017, e até hoje a gente está nesse impasse. E agora o que acontece? O processo foi extinto, acabou, não vai para nenhuma entidade, mas tem que ser devolvido. Aí o desembargador aqui, ele manda a Fazenda fazer o levantamento e providenciar a devolução. A Fazenda, para providenciar a devolução para quem está na ativa, ela vai fazer fácil. E eu entendo que teria que ser fácil, porque o Estado tem todo o controle. Precisa de folha suplementar? Talvez sim, talvez não, porque o nosso pagamento ele cai na conta corrente.
Lá no nosso Olerite está lá o número da conta corrente que é destinado o dinheiro. Tem que ter algum tipo de retenção do IANSP, da SPPREV, do IR. Pode ser que o Estado vá ter que fazer isso sim, porque nas ações judiciais acontece isso. Mesmo que essa foi extinta, parte desse dinheiro teria que ter ido para IANSP, SPPREV, IR, mas não necessariamente eu acredito que tem que nascer aí uma folha suplementar. A fazenda, né? A fazenda pública querendo fazer, ela faz. Aí acredito que dê um pouquinho mais de trabalho essa separação das pessoas que se aposentaram e as pensionistas. Acredito, mas hoje, com a tecnologia, nem dá para se afirmar isso, né, Carlos? Porque a tecnologia hoje é um toque de botão, você faz um estrago. E aí, então a gente peticionou nesse sentido. E aí vem uma fala leviana, querendo imputar ao Sindicop, ao corpo jurídico do Sindicop, uma questão que a pessoa vai lá e fala, e sem saber, né, porque não sabe, que isso vai acontecer em 30 dias, sai garantindo que vai acontecer. Não é assim que funciona. Se tivesse trabalhando ali, né, vendo o processo direto, teria essa compreensão, mas não sabe. E aí falar é fácil. Aí as coisas não acontecem, eu vou arrumar um culpado. Seria mais fácil assumir que a minha fala foi imprópria, a minha fala não era isso que eu queria falar. Não, foi ele que é o culpado. Não é assim. E aí, vamos sim analisar as possibilidades de cobrar, assim como foi feita essa nota de repúdio. Porque não queira imputar ao Sindicop que não é verdade. A nossa defesa, nós sempre fizemos e vamos fazer. Assim como a luta do interesse da categoria, em geral. E com os nossos filiados, nós temos essa obrigação ainda maior, porque são as pessoas que mantêm a estrutura e que possibilita o sindicato estar lutando por todos. Porque a hora que nós ganhamos uma ação coletiva, ela é para a categoria. Embora tenha outros sindicatos que ficam produzindo material para o governo usar contra nós mesmos. Mas não tem noção do que faz. E sem contar que quando faz esse tipo de ofensa, querendo atingir o Sindicop, não é só o Sindicop, né, que a pessoa tenta atingir, mas tenta atingir a própria categoria que deveria defender, né, mas atinge todo mundo, né. Então, é bom que os policiais penais, as policiais penais, fiquem atentas a esse tipo de coisa, né, que estão sendo ofendidos por aí, não é? E aí tomem as suas melhores decisões, né. Eu coloquei aí nos comentários aí a reportagem completa, não é mesmo, no site do Sindicop, dizendo que o Sindicop contestou na justiça o desconto ilegal do imposto sindical no olerite da categoria. Tem tudo lá, tem os vídeos, tem as entrevistas que nós fizemos com o Dr. Zé Marques e com o Gilson, tem todo o histórico e tem lá um print mostrando também quem, na verdade, pediu aí esse desconto, né? E aí, história é história, fantasia é fantasia, não é mesmo? Você prefere acreditar no quê? Em história ou em fantasia? Sindicop.org.br. Gilson, eu queria, antes da gente partir para as perguntas aqui, para a gente finalizar esse último tema, você esteve comigo e com o Wesley aqui, o nosso advogado, recentemente na Rádio Sindicop, onde nós falamos daquela conquista maravilhosa do Sindicop para os seus filiados, não é mesmo? Que é aquela ação de sexta parte, né? E aí, como é que tá? Você teve oportunidade de conversar por esses dias aí com os advogados? Eu sei que diante de tanta correria é difícil, né? Mas aí essa parte de execução, o que você pode falar para a gente? Ô Carlos, antes de falar sobre isso, só para complementar o que você acabou de falar aí, o Misael fez um comentário ali, ó. Como sempre, os encantadores de serpente prometendo que nunca poderão cumprir, né? É bem isso, né, Misael? E aí infelizmente nós temos aí muitas pessoas que elas necessitam
dessas figuras, né? Esses super-heróis aí. Mas tem que ter responsabilidade na hora de fazer certas afirmações, principalmente se você não tem conhecimento. Não é porque as pessoas querem ouvir só coisa boa que a gente vai falar só coisa boa. Se tiver que falar coisa ruim, você tem que falar também, porque até previne as pessoas de fazer qualquer coisa que depois ela vai se arrepender. Então, aqui no Sindicop, desde que eu estou aqui, a gente pauta por isso. A gente fala o que é a verdade. Se a pessoa não quer ouvir isso, infelizmente eu tenho que alertar ela. É isso, é assim, é assim. Não vou falar o que você quer ouvir se eu sei que isso é quase impossível, é muito difícil de acontecer. E a gente tem que lidar com as dificuldades. Infelizmente é assim, né? E nós aqui que somos servidores, há muitos anos, todos aí entendem o que eu estou falando. Eu não estou falando nada demais. É a nossa realidade. Não estou inventando. Nunca foi fácil para nós e continua não sendo. Nós vamos ter que, cada vez mais, procurar se organizar, se politizar e ir para a luta. Se politizar, pensar, nos organizar em eleger representantes políticos. Porque as entidades, qualquer entidade, sindicato, federação, confederação, central, elas são limitadas. E aí, a hora que a gente tem uma representatividade política, aí a gente tem mais um braço. Aí já pulamos, né? Já subimos um degrauzinho. E essa é a necessidade da categoria hoje a nível Brasil. Não é a nível Estado de São Paulo só. Porque a Polícia Militar ela tem vários representantes eleitos em âmbito estadual e federal. E assim, até no âmbito do Senado, né? Câmara Federal, Senado e por aí vai. Prefeituras, ou seja, igual que agora o colega falou ali, que o Polícia Militar está sendo convocado para ganhar 7 mil. Foi prometido para nós que seria convocado os aposentados. Depois veio uma história de que a PGE falou que aqui não pode. Só que nós somos aqui ligados à AGPEM, que o presidente da AGPEM é de Santa Catarina. Eu estive em Santa Catarina e os policiais penais lá são contratados pelo governo. Você sabe qual que é a dificuldade? É só o governo fazer uma lei, que não é à vontade, né? Não é o caso do governo Tarcísio. E aí sempre colocar um empecilho, sempre colocar a PGE, que não legisla, a PGE ela não pode fazer isso. Existe a vontade política. Se o governador Tarcísio realmente quisesse reconhecer, valorizar, ele faria uma lei assim como Santa Catarina. A gente já buscou conversa com deputados aí e a gente quer, né, tentar que, mesmo não sendo da competência do deputado propor um projeto desse, porque versa sobre o orçamento, mas que a gente provoque isso, que a gente dê a entrada num projeto desse, de iniciativa nossa, mas através de um deputado. Porque a gente tem que fazer essas discussões, né? Assim como um deputado da base do governo, que é o presidente da Comissão de Segurança e Sistema Penitenciário ali, o deputado Meca, ele tem um projeto ali para restabelecer a correção da insalubridade. E, se não me engano, é de 2023. Só que ele é o presidente da comissão, é o autor do projeto e está parado. E ele é da base do governo. E é major da Polícia Militar. Quem está sem correção da insalubridade? Nós, policiais penais, os policiais militares, a Polícia Civil e outros servidores aí que recebem a insalubridade também. Qual que é a dificuldade desses políticos que são da base do governo conseguir implementar isso? Será que de verdade estão lutando? E aí a gente tem que fazer a luta não só contra o executivo, nós temos que pressionar também o legislativo. E o ano que vem nós temos eleições, né, Carlos? De governador e deputados. Então a categoria precisa se conscientizar.
porque a nossa luta é nossa luta. Então, nós temos que pensar em eleger representantes nossos, âmbito estadual, âmbito federal, âmbito Brasil. Importantíssimo, Aí, né? Mesmo porque está havindo mudanças por aí, não é? Essa questão da reeleição, principalmente para o executivo, houve a aprovação. Eu até vou trazer uma reportagem hoje, depois da nossa conversa, sobre isso, para os executivos, não é? A próxima eleição ainda vai estar valendo a reeleição, mas depois já não vai valer mais, e aí vai ter aquele aumento para 5 anos, não é mesmo? Então a gente tem que repensar ainda mais, não é? E a categoria precisa de fato mesmo aí estar atento a essa análise que o Gilson fez agora, porque já passou da hora, né? Em outros estados, inclusive, nós já temos representantes aí da Polícia Penal e São Paulo não pode ficar para trás, não é? E aí você precisa ver, né, onde que estão representantes, né, que tem transparência, que fala a verdade para a categoria, que não tem medo de mostrar a cara, não é? Pessoas éticas, com responsabilidade, não é mesmo? E aqui no Sindicop é desse jeito, não é? Aqui é assim. Então você, meu amigo, minha amiga policial penal, comece a fazer essa leitura, né? Comece a ter um olhar mais crítico, não é? Para os fatos, para os acontecimentos, para a fala, não é? Das pessoas, não é? Quem é que fica por aí só com brincadeira, querendo ganhar like, querendo ganhar curtida, e quem não é? Que vem e que dá a cara, como a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, com a presença do Gilson, falando verdade, o que indo atrás dos direitos de fato da categoria, né? Então, se sem nenhum assim poder político instituído, não é? O Sindicop já faz isso. Quer dizer, a categoria precisa olhar para essa situação e fazer aí um exercício, fazer uma reflexão, né? Imagina tendo alguém representante político, como por exemplo, um deputado, não é? Que vai ali defender e que não vai ficar nisso aí que o Gilson disse agora, né? Ah, a pessoa tem lá um cargo, a pessoa tem um salário astronômico, não é? Porque uma coisa é 5% de reajuste, por exemplo, para um soldado da Polícia Militar, outra coisa é 5% para um coronel, né? Então o interesse vai ser outro. Então, categoria, ó, passou da hora, né? Vamos ficar atento aí para essa situação. Mas, Gilson, a gente Carlos, falava. Oi. Deixa eu só fazer mais uma pontuação. Isso, vai lá. Que você falou até. Na semana que vem, no encontro que nós está em Brasília, inclusive vai estar lá 2 deputados, colegas de categoria, um do Amapá e um do Acre. Legal. Que foram eleitos estaduais. E o do Amapá, eu estive com ele essa semana, ali conversando, né? O Jorge, amigo nosso, está sempre junto, e que ele fez a diferença lá na regulamentação da Polícia Penal do Amapá. É assim, é um quadro funcional muito diferente, né? Tem, assim, diferenças que são... Não dá para a gente comparar com o estado de São Paulo, mas eles têm uma escala de 24/96, o salário vem melhorando, porque o deputado policial penal Exato. passa a atuar junto ao governador. É isso. O governador, eu quero que o secretário da Polícia Penal seja um policial penal, por exemplo. É uma negociação, porque o governador ele tem que ter uma base de sustentação na Assembleia Legislativa para aprovar. E aí, assim, eu posso até ser a sua base, mas desde que tenha olhos para a minha corporação, porque eu sou policial penal, estou deputado. E a gente tem que eleger pessoas como o amigo Jóri e como o Adenilson. O nome é meio difícil, eu não conversar muito com ele, mas acho que é Adenilson, que é o do Acre. E são 2 colegas que fizeram a diferença na regulamentação da Polícia Penal nos seus estados. Então, o sindicato faz a sua luta, a federação, a AGPEM Brasil, né, que é a Associação Nacional, faz a sua luta,
mas precisamos agora do braço político, que faz uma diferença, pessoal. E aí, Gilson, eu queria que você aproveitasse já a semana que vem que você vai estar por lá para fazer aquele lobby para a gente aqui e conversar com ele, para ele arrumar uma agenda lá para estar um dia com a gente aqui, para contar essa experiência, essa transição, essa luta, porque é muito importante. Seria muito legal ter a presença deste policial penal barra deputado, não é? Lutando pela categoria. Faz aquele lobbyzinho lá que você sabe fazer, Gilson, para trazer ele para a gente aqui, tá bom? Vamos convidar ele a participar aqui, porque é importante a gente valorizar até, né, os colegas que conseguem isso, porque eles vão servindo de exemplo, né, para a gente buscar também, para a gente falar, nós temos a competência e nós vamos conseguir, nós vamos fazer. Aí só depende de nós. Legal, bacana. Bom, Gilson, a gente falava então sobre aquela entrevista que você e o Wesley deu aqui para a gente, falando sobre essa ação importante aí, vitoriosa, né, do Sindicop para a categoria aí, sobre a questão da sexta parte. Você tem alguma nova informação em relação à execução? Então, a gente, na verdade, os atendimentos aqui eles já estão acontecendo, né? E a gente está fazendo. Temos aí buscado agendar uma conversa com o procurador da ação, para a gente ver se consegue pactuar, né, algumas situações ali, porque a gente está agora na fase de execução. Acabou o processo de conhecimento, embora muitos não tenham nada que ser apostilado, outros têm que ser apostilado, e aí até já definimos estratégia de peticionamento, e assim, uma das estratégias que a gente pensou aqui já é começar a fazer isso por grupos aí até de no máximo 20 pessoas, ou individualizado também. Mas a gente quer aguardar uma conversa com o procurador para ter assim, parâmetros, né? Até onde que a procuradoria ela entende que a gente pode ir, que eles já fazem um acordo ali. Porque a hora que entra a execução, propriamente dita, é a apuração dos valores. Aí muitos não têm muitos valores, né? Mas tem outros que têm valores vultuosos, que não é pouco. E aí o que acontece? Vamos dar o meu exemplo, porque eu não tinha feito essa ação, né? E hoje eu posso me beneficiar dela. Como eu completei minha sexta parte em 2012, eu tenho poucos meses até fevereiro de 2013. Só que aí ela vem sendo corrigida monetariamente até agora, o momento que termina o processo. E vamos dizer aí que eu tenho 3 mil para receber. Mas são 3 mil meu. Só que aí a gente tem colega que era lei 500, porque já tem um exemplo, né? Eu não estou aqui supondo nada, é tudo prática, é tudo coisa que a gente tem aqui. Aí eu tenho um colega que é de 78, lei 500, que não tinha nem o direito à sexta parte. Que ele completou a sexta parte em 1999. E que ele passa a ter direito a receber a sexta parte, se eu não me engano, em 2004, 2006. A nossa ação ela é distribuída em 2010, retroage a 2005, e aí vem fazendo uma correção. Isso é a apuração dos valores, né? É o quanto de beato. E aí vai apurar isso e vai falar que o colega tem direito, por exemplo, a 15 mil, 20 mil. O governo hoje está pagando um pequeno valor até 16 mil e alguma coisa. Ah, vou ter que abrir mão? Mas para quem não tinha nada, se tiver que abrir mão de 5 mil, 3 mil, é um dinheiro que muitos colegas nunca entraram com ação, muitos nunca entraram com ação. E assim, é isso que é a sexta parte. Essa ação da sexta parte não é a ação do ar. Agora nós já estamos começando a execução. Só que aí, o que a gente quer conversar com o procurador? É isso, por exemplo, né? Diretrizes, porque o procurador, a Fazenda, a hora que a gente peticionar,
abre espaço para eles contestar valor, para eles contestar um monte de coisa, protelar. Mas é a parte dele, está previsto no Código de Processo Civil. Isso é processo. E assim, né, às vezes, tem gente aí que nas suas falas subliminar quer dizer que ele não é bacharel em direito. Tem bacharel em direito que tem mais conhecimento que muito advogado nessas questões, né? E tem bacharel de direito que também sabe muito menos de que muita gente aí, né? E aí são palavras ditas, malditas, que para quem sabe ouvir, pode gerar consequência para quem fala. É assim que funciona, né? E vai acontecer. Ô Gilson, só voltando ao assunto aqui, porque o nosso amigo Misael aí faz o comentário, não é? Aliás, nosso amigo Misael, não, o Luiz Pereira, não é? Ele perguntando aí, né, Gilson, dá para saber, Gilson, se esse reajuste de 5% vem em julho ou não é possível? Luiz, eu não acredito. Vai ser pago em agosto, assim como aquele secretário da Casa Civil nos disse em 2023. Porque eu perguntei isso lá em 2023. Esse aumento vai vir retroativo a março? Não. Vai ser referente a julho para pagamento em agosto. Na reunião com o secretário da Casa Civil, eu falei, mas aqui a data base nossa, por lei, é março. Mas no governo Tarcísio, vai ser julho para pagar em agosto. Esse ano ainda, em reunião com o secretário nosso, ele falou, o governo está pensando, provavelmente vai dar a reposição esse ano e o ano que vem aumenta. Reposição é infracionária. O governo está dando 5%. Ele não está fazendo nem a reposição infracionária. E aí, também na conversa com o secretário, eu perguntei, mas a Polícia Penal vai ser inclusa nisso? Sim, vai ser inclusa, porque o ano passado nós não tivemos aumento, ficou naquela lenga-lenga da regulamentação. Aí a regulamentação acontece, vem a vacácio de 90 dias, começa em janeiro para receber em fevereiro, ou seja, estava já quase que desenhado que queriam ludibriar a Polícia Penal de novo. Por isso a minha pergunta. Não, a Polícia Penal vai estar inclusa. O governador mandou o projeto sem a Polícia Penal. Porque a gente está participando das conversas, a gente está muito perto, a gente está vendo, né? Principalmente se estiver atento, se estiver antenado na negociação, você está vendo. Agora, tem gente que às vezes está lá e também não está sabendo nem o que está acontecendo. Aí vem o projeto sem a Polícia Penal, teve a revolta da categoria, o governo sentiu a revolta, todos se manifestaram, todas as entidades se manifestaram, o Sindicop também, e o governo, no mesmo dia, ele volta atrás e fala que vai fazer um aditamento do projeto. E esse aditamento tem uma parte que eu falei aqui antes, que a gente tem que conferir se é fato ou se passou. Porque não consta que o governador sancionou, né, Carlos? Foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas não está. Isso. E aí, o que vem? Na hora da sanção, o governador pode sancionar hoje, com efeito a partir de julho para recebimento em agosto. Porque é o projeto desse governo. Foi falado em 2023. E aí, se eu ficar aqui criando expectativa, eu acho que pode, eu acho que é leviano você ficar criando essa expectativa. Não é assim, porque o cara da Casa Civil, o secretário que lá está hoje, falou isso em 2023, em mesa de negociação. E eu não acredito que o governador vá voltar atrás. Aí, obrigado, viu, pela sua participação, meu amigo Luiz Pereira. Sobre também esses assuntos que envolvem dinheiro, ô Gilson, eu produzi uma reportagem para o nosso site outro dia, não é? Falando, inclusive, porque eu peguei uma nota no site da SAP, a SAP informando que o processo de bonificação por resultados de 2024 está em andamento. Agora, eu acho, Gilson, isso, modéstia à parte, um tanto vago, né?
porque você fala, olha, está em andamento. Ô Gilson, para o pagamento dessa bonificação, não se existe uma tabela, não se existe data, não se existe uma obrigatoriedade, um cumprimento de normas, porque fica nessa coisa, está em andamento, mas é para quando? É para janeiro, é para julho, é para dezembro? Então, né, Carlos, na reunião que nós tivemos com o secretário no começo do ano, eu pedi até que o Sindicop tivesse assento nesse grupo que fala de bônus na Polícia Penal. Porque as pessoas que lá estão, elas são do administrativo, vamos dizer, da coordenadoria. O secretário falou, não, mas já tem aqui servidores da Polícia Penal. Mas o representante dos servidores é o sindicato. Quando se fala de assunto que interessa a uma categoria, é de bom grado dar um assento para as entidades que representam a categoria. Só que esse governo não tem esse entendimento. E aí o processo começou. Uma outra coisa que eu pontuei, né? Porque outras categorias recebem há muito mais tempo de que nós passamos a receber o ano passado. A polícia Militar, se não me engano, chega a receber bônus 2 vezes por ano. E aí a gente está analisando, né? Porque a hora que a Polícia Penal está no mesmo artigo da Constituição do Estado, da Segurança Pública, que consta Polícia Civil e Polícia Militar, nós vamos lutar por isonomia, igualdade de direitos. Se para a Polícia Militar tem uma apuração de bônus 2 vezes por ano, a Polícia Penal também tem direito a bônus 2 vezes por ano. É questão de judicialização? Pode ser. A gente vai estudar, vamos judicializar, porque se na política a gente não consegue, se na conversa, na negociação, nós não temos força para conseguir, porque isso aqui não é uma situação de que nós vamos fazer greve, não tem essa necessidade, é uma conversa de negociação. O governo, se ele tivesse a boa vontade, né, e a prudência, são todos polícia, o que der para um tem que dar para todos. Isso eu já falei em reunião. Todos estão ali na Constituição, carreira de Estado. Um é da PM, o outro é da PP, o outro é da PCV. É polícia. Pronto. Não tinha que ter desgaste, né, Carlos? Seria mais fácil. Mas, se necessário, assim como o bônus já é alvo de ação judicial, porque já existe entendimento que ele teria que integrar férias e 13º. Nós já estamos fazendo esse tipo de ação judicial. Aí os filiados, eles só têm que agendar advogado para a gente entender, porque o bônus para a Polícia Penal, se eu não me engano, foi pago 2, né? 2 foi pago até agora. O ano retrasado e o ano passado. Então, são 2 bônus que são pagos aí. A gente pode entrar com ação judicial referente aos 2 anos que foram pagos. E aí a gente estuda, sim, uma ação de isonomia de direitos. Porque antes mesmo de ter esse isonomia de direitos, a SAP ela já quer aplicar aos policiais penais a isonomia dos deveres e da punição. Afeta a outra polícia. Então, assim, não é só punir. Você tem que dar também o que a outra tem. O que você está dando para outra polícia, porque é polícia, você tem que dar para essa aqui também. E aí, essa negociação ela é de conversa, é uma negociação política, e que se nós tivéssemos, talvez, um representante político, seria até mais fácil. Porque o governador que aí está, ele não gosta de sindicatos. O grupo que aí está não gosta de sindicatos. Pois é, né? E, na verdade, eles não têm
que gostar nem que não gostar, né? Eles precisam cumprir aquilo que a lei manda, não é? Eles estão lá para servir, né, Gilson? São pessoas que estão lá e que precisam atender os sindicatos, precisam atender os sindicalistas, precisam atender as demandas, não é? Porque ninguém fica perdendo tempo, gastando tempo, não é, Gilson? Quando os diretores saem para ir fazer cobrança junto ao secretário, né, ao diretor-geral da Polícia Penal, aos deputados, seja lá quem for, ninguém está de brincadeira, né? Ninguém está indo lá, né, exigir os direitos e defender a categoria. E isso só vai melhorar de fato quando tiver uma pessoa séria que for de fato eleita ali, começando como deputada, né? E a categoria, eu estou sentindo isso, viu, Gilson? Eu estou sentindo isso nos programas aqui, nos comentários do dia a dia, que a categoria está despertando para isso, né? Tomara a Deus mesmo, nós vamos ter. Olha, nós acreditamos mesmo nisso. A categoria está despertando, está olhando, por isso que é muito importante a gente fazer esses programas sempre aqui, como você disse agora, né? Trazer verdade, falar a verdade. E é para esse tipo de gente que a categoria precisa olhar, não é mesmo? E nós vamos trazer, se Deus quiser, aqui também o Gilson vai acertar essa semana aí um bate-papo com o deputado policial penal, né, Gilson, lá do Acre, para ele contar a experiência, porque eu vejo também que essa experiência vai ser uma forma de abrir ainda mais, não é, os caminhos, a mente do pessoal, não é, para essa experiência e ver o quanto está sendo positivo ter um policial penal como deputado. Nós vamos tentar com o Amapá primeiro. E com o Amapá, né? Também, né, se possível, na sequência. Legal, bacana. Ô Gilson, eu acho que era isso que a gente tinha que conversar aqui. Quero agradecer demais a sua participação aqui na Rádio Sindicop. Para finalizar, Gilson, prometo que é para finalizar, eu queria que você falasse, porque nós não tivemos oportunidade, sobre essa homenagem aí que nós recebemos na Câmara de Bauru, não é? Já agradecendo demais aqui, né, a cada vereador aí da Câmara Municipal de Bauru pela homenagem aí dos 35 anos do Sindicop, pelos serviços prestados à segurança pública e à categoria da Polícia Penal. Olha que bacana, gente. O poder legislativo reconhecendo, né? Essa proximidade é muito importante. Deu tudo certo, né, Gilson, lá, né? Sim, foi extremamente positivo, né? Essa moção de aplauso que o vereador Sandro Bussola fez ao Sindicop aqui. Nos sentimos muito agradecidos, né? Porque até então, nesses 35 anos, é a primeira vez que a Câmara de Bauru tem essa iniciativa, né, através de um vereador, e para nós foi um motivo de muito orgulho e satisfação, porque é difícil, assim como o Dr. Marx falou ali na fala dele, né, é difícil esse reconhecimento a um sindicato, às entidades sindicais, né, até porque muitas entidades, elas atuam contra o movimento, né, elas atuam a favor dessa descredibilidade que existe no movimento sindical. E o sindicato, ele é uma ferramenta, né? É pessoa jurídica, CNPJ. E, de repente, não é ele que faz isso, são as pessoas que compõem o sindicato e a política no todo, né? Porque tem situações aí, ferramentas, instrumentos que existem na democracia que seria para ajudar a vida do povo, do cidadão, né? São ferramentas necessárias. É a organização civil. O sindicato é uma organização civil. Tanto pode ser por sindicato, associação, ONGs, as várias entidades, né? Então, isso é uma forma da sociedade civil se organizar para reivindicar o que, de repente, os poderes legislativo, executivo, principalmente, não estão fazendo, que não estão cumprindo com a sua parte. E aí a sociedade civil vem e se organiza nessas várias entidades, né? Na luta ali, em busca de defender os seus interesses. E a gente se sentiu muito agradecido ao vereador Sandro Bussola por essa homenagem, e foi muito boa, uma coisa de realmente fazer o ego ficar envaidecido. Pois é, quanto orgulho, né? Realmente, muito bom, bom mesmo. Obrigado, Gilson, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui na Rádio Sindicop, né? Abordando tantos temas importantes e relevantes para
a categoria. Obrigado, C. Carlos. Até vi aqui o Fábio aqui, né? Na verdade, Fábio, a gente já teve ali diretores nossos conversando com o Major Meca, que o Carlos vai trazer logo aqui uma entrevista, né? A respeito da moradia legal. E esses colegas que estiveram lá com o Meca, eles vão estar retornando também. E a gente vai estar se colocando à disposição do deputado Meca para ajudá-lo a fazer o enfrentamento necessário para que esse projeto seja aprovado. Ele é policial, ele é deputado, ele é da base do governo, que tem a maioria. Esse projeto já era para estar aprovado. Qual a dificuldade, deputado? Então, a gente não vai só fazer o ofício, a gente vai estar diligenciando. Nós vamos estar nos colocando à disposição para ajudá-lo, caso queira. Porque esse projeto é de 2023. É isso aí, Carlos. Muito obrigado. E a gente está aqui. A luta continua. Valeu. Tá aí, eu falei com o presidente Gilson Pimentel Barreto, do Sindicop.